Gustavo Daher, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, obrigado por me receber novamente. Posso começar já com perguntas de telespectadores? Estamos ao vivo para todo o Brasil, de Salvador. O Magnus Carvalho, ele diz assim: eu fiz há mais de 6 anos a cirurgia parcial da tireoide por causa de um nódulo benigno. Hoje apareceu outro pequeno e disforme nódulo. Eu quero fazer a cirurgia e tirar toda a tireoide, mas a médica não está aconselhando. Não seria prudente fazer logo essa cirurgia? Então, vamos lá. Acho que essa é uma questão que vai aparecer bastante. Nódulo em tireoide é uma coisa que é bastante frequente na população. Muito mais frequente na população feminina, mas acontece nos homens também. E nódulos, a gente sempre bota nódulo como uma... Parece que automaticamente as pessoas remetem a câncer. Mas nódulo, na verdade, é só uma definição médica de um tecido que acaba sendo, grosseiramente falando, uma bolinha na tireoide, que é um órgão que acaba tendo maior predisposição a ter isso. E a maior parte dos nódulos são realmente benignos. Então, conforme ele mesmo colocou, primeiro nódulo dele, talvez, é difícil a gente comentar, mas se havia ou não a necessidade de cirurgia, foi optado por fazer uma cirurgia e tirou metade da tireoide. Para tirar outra metade tem que valer muito a pena, porque a gente não pode ficar tirando órgãos assim, só se a gente tiver uma indicação formal, um nódulo com características perigosas e tal, e pelo que ele descreve, a médica dele já avaliou muito bem, e é isso que tem que ser feito. A ideia para todo mundo é, nódulo é uma coisa frequente, então passar por um endocrinologista é essencial. E ele vai fazer a avaliação de qual nódulo é importante para a gente tirar, qual nódulo que a gente pode conviver, qual nódulo que de fato a gente precisa acompanhar. Porque tem nódulos que podem ficar ali parados e assim eles vão ficar muito tempo. Renata Estrioto, de Barueri, está perguntando: doutor, eu gostaria de saber qual a prevenção da tireoide enquanto criança e quais os sintomas para diagnosticar. Na verdade, Renata, doenças da tireoide em crianças são doenças muito mais raras do que na população adulta. Então, os sintomas, quer dizer, você passando num pediatra geral, a gente, de maneira geral, não tem nenhuma medida terapêutica ou de prevenção direta à tireoide. Fazendo alimentação adequada, fazendo um acompanhamento com o pediatra, você pode ficar bem tranquila que o seu filho ou sua filha vão estar bem acompanhados em relação à tireoide. Existem algumas doenças da tireoide na infância, são doenças raras, e a principal gravidade das doenças da tireoide, uma das principais doenças que acometem as crianças é o hipotireoidismo desde o nascimento. Isso já é garantido pelo teste do pezinho na maior parte dos estados. Na verdade, nacionalmente, o Brasil já faz esse teste que garante que o hormônio da tireoide nessa criança já seja dosado antes de ter qualquer problema, e isso previne as consequências que não são tão simples assim de um hipotireoidismo numa criança. Só para esclarecer, o que significa hipertireoidismo e hipotireoidismo? Perfeito. Então, assim, hipotireoidismo é o funcionamento da tireoide menos do que ela funciona menos do que ela deveria funcionar. Está mais lenta. É mais lenta, por assim dizer, ou ela não está funcionando naquele ritmo que ela deveria funcionar. E o hipertireoidismo é o contrário. É quando ela funciona muito a mais do que ela deveria funcionar. O hipotireoidismo é extremamente comum. Provavelmente todo mundo aqui já conhece alguém que tem o problema de hipotireoidismo. E normalmente as pessoas automaticamente, ao falar, olha, eu tenho um vizinho que tem problema na tireoide, automaticamente a gente já tende a pensar em hipotireoidismo. Porque o hiper, quando ele funciona mais, ele é mais raro. Ele é mais raro e ele tem um pouco mais de gravidade. Quais os sintomas quando ele funciona mais e os sintomas quando ele funciona menos? Então vamos lá. O hipotireoidismo, vamos começar do mais comum. O hipotireoidismo ele é uma doença que acaba dando sintomas que são bem comuns a outras coisas. Quer dizer, eu vou falar aqui de sonolência excessiva. Então, se você está cansado, você pode ter sonolência excessiva, mas é sonolência excessiva, mais um pouquinho de pele seca, a unha fica um pouco mais quebradiça, e em graus mais acentuados, a gente pode ter um grau pequeno de ganho de peso, e aí esse grau pode se acentuar um pouquinho mais, mas nada de justificar uma obesidade por conta de um funcionamento baixo da tireoide. Isso é uma das lendas que permeiam o hipotireoidismo. Mas, de maneira geral, o seu metabolismo funciona um pouco mais devagar. Então, o seu hábito intestinal começa a ficar um pouco mais lentificado, a pessoa começa a ter mais constipação e começa a ter um pouco menos de rendimento no seu trabalho e na vida.
Já o hipertireoidismo é o oposto. O hipertireoidismo dá palpitação, pode dar tremor na mão, pode dar uma insônia, uma irritabilidade, mudança de comportamento, a pessoa fica um pouco mais agressiva e perde peso. E aí, sim, aí, de uma maneira um pouco mais clara, fica a questão do peso, ela fica um pouco mais evidente nesse distúrbio. E quando vai se tomando assim, algum medicamento, é justamente para equilibrar de aí, tal forma que encontre o momento certo, é isso? Na verdade, aí a depender da doença que a gente está tratando, né? Porque a maior parte das pessoas vai ter só ou o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. O hipo, o que funciona menos, ele basicamente o que a gente tem que fazer é diagnosticar e tratá-lo. Como é que a gente trata? Se a tireoide está funcionando a menos, a gente acaba dando um hormônio tireoidiano que é vendido na farmácia, é sintetizado. A gente tem essa sorte. Inclusive sem receita médica. Sem receita médica, mas com um segmento médico. Okay. A ideia é que a gente sempre tenha que fazer o segmento médico, porque essa dose vai variando. Varia com a idade, varia com o peso e varia com a sua alimentação, tem que ter todo um acompanhamento certo. Já o hipertireoidismo, ele tem um tratamento com drogas mais específicas, com mais efeitos colaterais, aí são remédios propriamente dito. Para que fique claro, o hipo, quando ele funciona de menos, o que a gente está fazendo é apenas dar o que a tireoide não está fabricando. Quando a gente tem o hiper, que é uma doença propriamente dita, a gente tem que dar medicações, que são aí sim de uso restrito, tem que ser com um segmento de bom tom que seja com um segmento com um especialista, com um endocrinologista, e aí fazer um segmento ao longo de meses e até ano. Caixa postal estourando aqui. Que bom que você está participando. www.redevida.com.br/Tribuna Independente. Participe ao vivo. Você manda a sua pergunta, esclarece as suas dúvidas. Paulo, é com você. Vamos lá. Pois é, Dalcides. A pergunta da Maria do Carmo Junho é justamente sobre o hipotireoidismo e a questão do emagrecimento. Ela diz que ela tem uma dificuldade muito grande em perder peso. E o que ela pode fazer para que isso aconteça, então? Então, vamos lá. Acho que é uma questão, talvez essa seja a questão que mais abertamente é abordado quando a gente trata de tireoide. Primeira coisa, a gente tem que, quem tem dificuldade de perder peso, deve passar por uma avaliação completa, não só do metabolismo da tireoide, mas de outras coisas. E principalmente o que a pessoa come, quanto de atividade física faz. Sem dúvida, é importante fazer uma dosagem dos hormônios tireoidianos. Isso basta você passar no seu clínico geral, não precisa nem ser um endocrinologista necessariamente, mas ele vai te pedir os exames da tireoide. Se esses exames estiverem normais, e aí são os exames de função de tireoide, diferente de ultrassom para ver se tem nódulo ou qualquer coisa assim. Se esses exames vierem normais, aí você pode eliminar a tireoide como uma causa da sua dificuldade de perda de peso. Então, o que a gente aconselha é, muito bem, eu tenho uma dificuldade a mais, considero que eu, contra a minha vizinha de trabalho, enfim, eu tenho mais dificuldade para perder peso. Passa, tira a dúvida. Tem o problema da tireoide? Trata, mas tem que entender que não é só a tireoide. Muito provavelmente a tireoide pode ser um dos fatores se ela estiver descompensada. Mas a maioria das vezes a gente fica mais tranquilo fazendo o exame.